primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, onde eu, Fernando Morato, estou tentando aproximar um pouquinho das pessoas da minha visão de poesia. Essa coisa interessante, essa coisa muitas vezes misteriosa e que é submetida a uma série de confusões, inclusive uma confusão de que há gente especial que tem possibilidade de fazer poesia, outros não. Os poetas são seres marcados por alguma coisa diferente de todos os outros. Essa é uma ideia bastante comum do romantismo, e o romantismo deu forma para a maior parte das concepções e preconceitos que a gente tem ainda hoje. Essa ideia do poeta como marcado por alguma coisa que vem de fora, que vem de especial, é uma ideia muito recorrente. E é justamente por isso que eu gosto bastante de uma antologia organizada pelo poeta Manuel Bandeira. Ele fez várias antologias para o Instituto Nacional do Livro, estudou profundamente a poesia romântica, a poesia parnasiana, a poesia modernista, mas ele fez uma antologia em especial de que eu gosto bastante, que é a Antologia dos Poetas Brasileiros Bissextos. Bissextos, poetas bissextos. Por que essa ideia de poetas bissextos? Porque são justamente os poetas que não são, aspas, poetas. São os poetas que não são os profissionais. Não estão escrevendo livros de poesia, muitas vezes. Alguns dos nomes que aparecem na antologia do Manuel Bandeira são nomes de gente que só publicou em revistas e, por conta disso, não pode ser considerado um poeta oficial. Desse ponto de vista, eu gosto da ideia porque ela amplia um pouco o nosso horizonte e faz com que a gente tenha capacidade de olhar para gente e para lugares que às vezes podem parecer um pouco inusitados. Isso tudo dito, eu quero trazer um poeta bissexto. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, importante deixar claro que eu não estou usando aqui, hoje, a antologia do Manuel Bandeira. Eu usei o conceito dela de poetas bissextos para trazer um poeta que não tinha nenhum livro de poemas quando morreu. O livro Minérios Domados foi publicado após a morte do grande psicanalista Hélio Pellegrino. O Hélio Pellegrino, uma figura importante daquela geração que surge em Minas Gerais, mais precisamente em Belo Horizonte, no final dos anos 40, começo dos anos 50, a geração que foi representada literariamente pelo Fernando Sabino no seu romance O Encontro Marcado. Hélio Pellegrino, inclusive, é inspiração para um dos personagens. Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende, o Rubem Braga, o próprio Fernando Sabino, são figuras que surgiram nesse caldo cultural que a Belo Horizonte, do final dos anos 40, tinha uma geração que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, apesar de não terem lutado, mas passado por todos os problemas que repercutiram no mundo inteiro e que muitas vezes acabou se reencontrando no Rio de Janeiro, que era a capital da República. Essa geração fez grandes contribuições para a cultura brasileira. O Hélio Pellegrino foi uma dessas figuras. Ele foi um nome fundamental do desenvolvimento da psicanálise aqui no Brasil. E, além de ter toda essa importância, ele era uma pessoa que sempre trabalhou com poesia.
sempre utilizou a poesia, às vezes de maneira bastante tradicional, ele tem vários sonetos, às vezes de maneira um pouco mais emotiva. E é nessa linha que eu procuro trazer aqui o poema A Cólera Esperança. Atiro-a contra as quinas erguidas desta madrugada, contra estes edifícios enormes parados, contra o cinza do céu sujo como o sabão que lava o piso dos botequins ao fim da noite. Atiro-a contra o cansaço do mundo, contra o meu próprio e inenarrável cansaço. Atiro-a em nome da utopia que é minha, a tua, a nossa utopia. Atiro-a com raiva, sem estratégia, sem prudência, como hemorragia que se esvai e tinge a calçada com o esguicho do seu incêndio rubro. Atiro-a para nada, para o nenhum resultado do grito que precede o baque do corpo atropelado na rua. Atiro-a no ar do mar, na curva corrosiva do azul à porta dos orfanatos e prostíbulos. Atiro-a ao chão como bile sanguinolenta que escorre, como quem cospe um dente arrancado por um murro na boca. Mas atiro-a flecha turva, esperança e nojo, vida e cólera. Atiro-a com este punho fechado, com esta sede e esta fome. Atiro-a com a funda mais funda do meu sonho mais profundo. Atiro-a contra argentários e fundiários, opressores e ditadores. Atiro-a em meu nome e em nome dos que ainda não têm nome, e em nome dos que em dores e cólicas acordam para o seu nome e ao rés do chão, em pleno pó, o desentranham. É um poema, como eu disse, bastante emocional, impulsivo, empolgado, anáfora, atiro-a, 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 é um recurso bastante prático para criar essa empolgação, para criar esse arrastar-se constante que vai levando a gente de imagem em imagem, e cada vez imagens mais viscerais, mais exageradas, as imagens do artificial, das quinas, dos prédios, mas também as imagens do visceral, do carnal, essa imagem da bile, a imagem da hemorragia, as imagens quase anatômicas, claro, vindas de um médico, vindas de alguém que cursou a faculdade de medicina. Isso também tem a sua significação, mas imagens que também vão nesse arrastar-se, vão nesse empolgar-se e chegam num exagero de pares. Os pares aqui são bastante significativos. Presta atenção como ele está o tempo todo juntando ideias que já vêm desde o título, porque é a cólera, esperança. E mais para frente, além dos pares, que é atiro-a em um lugar e atiro-a em outro. Atiro-a, por exemplo, nos primeiros versos, às quinas e aos edifícios. Mais para frente, ela vai se multiplicando, essa dualidade, e chega a essa coisa forte da última estrofe, a essa sequência forte da última estrofe: esperança e nojo, vida e cólera, argentários e fundiários, opressores e ditadores. Essa insistência com o conectivo e vai dando um ritmo ofegante que inclusive também tem nos anapestos que aparecem nesse verso maravilhoso. O anapesto, aquele pé da métrica antiga, que é 2 sílabas breves e uma longa. Na transcrição para a nossa prosódia aqui, fica 2 sílabas fracas seguidas de uma sílaba forte. Com a funda mais funda do meu sonho mais profundo, esse monte para pam 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 para pam pam para pam pam, esse ritmo exaustivo que vai chegando ao final, depois desse monte de imagens absolutamente viscerais, chega
numa sequência dos últimos versos que me parece fantástica, porque ela retoma uma coisa que veio antes. A sequência toda dos últimos versos começa com: atiro-a em meu nome e em nome dos que não têm nome. Vai começando um exagero, uma repetição de nomes que lá atrás já tinha ecoado, e por isso é uma coisa tão importante esse final, porque o eco que vem de antes é: atiro-a em nome da utopia. Termina o poema com: em nome daqueles que têm a cólica de acordar por seu nome e ao rés do chão, em pleno pó o desentranham. Há pessoas que estão jogadas no chão para desentranhar. Várias imagens antes se jogavam no chão também. O dente que foi cuspido, o corpo que foi atropelado e cai com um baque no chão, a hemorragia que cai pelo solo, ou mesmo o céu cinza, que é cinza como a água suja com que lavam os botequins no fim da noite. Todas essas coisas voltando para o chão, e o chão onde a gente vai desentranhar o nome que anteriormente foi colocado, foi mencionado pela utopia. É um poema cheio de autorreferências, e mesmo que ele pareça, e pode quem sabe ter sido escrito de uma maneira impulsiva, uma maneira da pulsão, é um poema que busca o nome. Não é por acaso que o Hélio Pellegrino, um psicanalista, nessa época ele estava estudando a psicanálise, ele fala disso, do desentranhar, do encontrar, do transformar aquilo que era víscera, pulsão, movimento animal em algo que é nomeado, que é na verdade desentranhado. Essa última palavra é linda, desentranhar, tirar das entranhas. Tudo isso, na verdade, se potencializa quando a gente lê a última informação que é colocada na transcrição desse texto no volume Minérios Domados. É um volume que se monta de uma maneira bastante peculiar, porque os poemas, já que o Hélio Pellegrino não era um poeta de ofício, ele era um poeta bissexto, os poemas foram apresentados para a gente em ordem cronológica, de trás para frente. Dos últimos poemas escritos por ele, um pouco antes da morte, em 1988, até o primeiro poema escrito aos 20 e poucos anos, em 1942. Esse poema, exatamente, é de abril 4 de 1964. É significativa essa explosão que fala enlouquecidamente, desentranhadamente, de tentar dar nome para uma cólera esperança, para essa série de dualidades que emergem de dentro do sujeito e que buscam um nome. Essa tentativa de dar nome é justamente a tentativa de se encontrar diante de um evento muito marcante. O Hélio Pellegrino nos dá essa dica. Abril de 1964. É logo após o golpe que vai solapar a democracia e as liberdades no Brasil, principalmente para alguém que era declaradamente de esquerda, como era o Hélio Pellegrino. E esse momento de entusiasmo no sentido mais literal da palavra, de estar possuído pelo Deus. Theos é entusiasmo, estar com o Deus dentro. Esse momento de entusiasmo não positivo, negativo, porque o Deus não precisa ser necessariamente uma coisa positiva, ainda mais depois das investigações feitas pelo Freud e que, claro, estão no horizonte do Hélio Pellegrino. O Deus, ele se expressa na
cólera, no descontrole. O descontrole que se constrói através dessas anáforas, se constrói através dessas imagens, se constrói através dessas repetições, dessas dualidades, mas que, acima de tudo, está buscando um nome que, em outro espaço do poema, ecoa na ideia de utopia. A utopia tem que ser desentranhada, e é uma coisa fantástica como esse poema está ajudando a, justamente no momento de maior escuridão, desse céu sujo, desse céu cinza, como a água com que se limpam os botequins no fim da noite, depois da alegria, agora esse momento de marasmo, esse momento de retraimento, surge também a possibilidade de nomear, a possibilidade de imaginar a esperança. A esperança vem da cólera, vem da reação forte, da reação emocional, da reação descontrolada, dessa hemorragia. E é interessante que, para fazer essa leitura, nota o que eu tive que fazer. Desconstruir o poema e ficar realocando as imagens em outros espaços, recombinando as imagens de maneira a fazer com que elas se reverberem internamente, porque no final das contas é esse reverberar que vai ser a saída para dar justamente o nome, para desentranhar o nome. Se há poemas que devem ser lidos de maneira linear e racional, tem outros que gritam para a gente que a leitura tem que ser alinear, assíncrona. Ou, na verdade, síncrona, no sentido de tudo ao mesmo tempo. Faz algum sentido? Dá uma olhada no texto outra vez para ver se vocês conseguem reproduzir essa mesma intensidade que o texto originalmente me causou.